Tem uma frase que é super comum em inglês, né? As contratam As, B contratam Cs, né? Você quer ter um time de alta performance, é só contratar gente de alta performance. Tá? Então não adianta você pegar o KPI normal. Você precisa medir. Uma das coisas que você tem que fazer é botar mais instrumentação de dados, botar mais telemetria e medir mais coisa do que você mede hoje. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Produto em Pauta, além das buzzwords, onde a gente fala aqui sobre essas buzzwords de produto. Sou o Joca. Eu sou o Felipe Castro. E hoje a gente vai continuar a conversa que a gente estava falando sobre OKRs, mas o tema vai ser OKRs e remuneração, bônus, enfim. Tema gera bastante polêmica, né? Até para começar aqui, um case meu de uma cliente minha, né, numa das sessões de capacitação ali, estava apresentando, né, temas de OKR, enfim, as coisas que a gente já conversou aqui. Aí chegou num ponto final, né, onde eu falo sobre bônus e OKR, e aí eu falei explicitamente que não deveria se atrelar bônus a OKR, porque normalmente, né, a OKR vem da estratégia, né, a gente já falou sobre estratégia de produto, né, estratégia definida pela liderança, e os times definem ali as métricas e os objetivos ali para executar essa estratégia. Então, como é definido pelos times, não faz sentido atrelar remuneração variável. Inclusive, até cito alguns exemplos de como dar uma remuneração variável que não seja atrelada a OKR. Tem como fazer isso. Mas, enfim, levou uma certa comoção porque a empresa estava exatamente conectando o bônus aos OKRs, né? Então, Felipe, você como especialista aí, já tendo ajudado a implementar OKRs em muitos lugares, muito mais do que eu, com certeza, me conta, como é que é essa história de bônus e OKR? Pode, não pode? Sei que tem várias nuances aí. É isso que eu ia falar, nuance, né? A gente já falou disso algumas vezes, mas a gente tende a pensar, nosso cérebro tende a pensar em preto e branco, né? Ou é 100% bom, ou é 100% ruim, 100% pode, 100% não pode. O mundo real não é assim, existe nuance, né? Existe caso a caso. Então, o que acontece é, a maioria das empresas quer usar o OKR na empresa inteira, que é mais fácil. Você pega uma empresa pequena ou média, é muito mais fácil usar o OKR na empresa inteira, usar o mesmo termo, né? Mas se você pega, sei lá, empresas tipo o Google, a cota de vendas está fora do OKR. Tá? E aí, em cota de vendas, mesmo no Google, é igual, olha, é comissionado, é baseado em cota de vendas, tem cota que bater, né? Tem que bater cota, então assim. E aí isso está fora do OKR, porque lá eles dizem que o OKR não é ligado à remuneração variável. Porque a cota de vendas está fora, né? Então, em organizações onde elas, para simplificar, elas querem dizer que o time de vendas, né, sei lá, o gestor de vendas vai ter um OKR de vendas, vai ter algum tipo de OKR que eu posso, olha, como assim, cara? O cara de venda não tem, né? Assim, peraí, não é conectado, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho o porquê, quais são os problemas quando você atrela, e aí você consegue avaliar caso a caso, né, o que você precisa fazer. O primeiro problema de atrelar a remuneração, acho que esse é o mais conhecido, né, é que o nosso modelo, o modelo tradicional, ele tende a recompensar percentual de atingimento e não o impacto que você criou. Tá? Então, o exemplo que eu sempre dou, imagina que você tem lá o Steve Jobs e o Felipe Castro. Tá? Os dois trabalham na mesma empresa. Né? E aí o Steve Jobs foi lá, ele é super ousado, botou um target super ousado no OKR dele, todo mundo achou que era impossível. Ele fez 70% do número que era impossível. Ninguém acreditava que ele ia fazer nem 10%. O Felipe Castro é o cara que, quer ganhar o bônus dele e tal, foi lá assim, olha, negociou, chorou, e negociou uma coisa lá que era fácil de fazer. E aí ele bateu 110% da meta que era fácil. Quem devia ganhar mais bônus? O Steve Jobs. Quem é que ganha mais bônus? O Felipe Castro. Né? Então, esse modelo que a gente tem de bonificar por percentual de atingimento, ele vem do modelo industrial, fabril, onde eu sei qual é a meta. Né? Você pega, por exemplo, sei lá, o time da Ambev tem, sei lá, 4 mil vendedores no Brasil. Esse é o dado de alguns anos atrás, deve ter mais hoje em dia. Eles conseguem calibrar a meta, porque eles comparam 4 mil vendedores
que estão vendendo o mesmo produto no Brasil inteiro, você consegue quebrar por região e tal, e saber assim, cara, eles até, isso aparece uma época, a meta está calibrada o suficiente se 80% consegue bater. Porque eu tenho 4.000 pessoas vendendo o mesmo produto, seguindo o mesmo sistema. Pegamos agora uma empresa que tem 100 times de produto. Cada um está fazendo uma coisa completamente diferente do outro. O produto é diferente, o que eles estão trabalhando é diferente, o contexto é diferente, o target é diferente, métrica é diferente. Eu não consigo setar o target. Então, a premissa que, assim, que eu consigo... essa coisa a pessoa vai negociar, a premissa é que o gestor consegue saber esse target é mais fácil ou mais difícil. Mas em produto você não sabe o que é fácil ou difícil por definição. Assim, você nunca fez. Né? Assim, então, talvez tenha algumas coisas que sejam mais previsíveis, assim, cara, aumentar o uptime, né? Aumentar a estabilidade. Tem coisas que talvez sejam um pouco mais previsíveis, mas tem muita coisa que a gente nunca fez na vida. Né? Então, você não sabe o que é fácil ou difícil a priori. Então, você não sabe. E aí, se eu boto um incentivo que premia quem negocia, quem bota target, eu estou inibindo a ambição. E aí, quando você conversa com os CEOs, os executivos, todos querem que o pessoal seja mais ambicioso. Todo mundo quer. Mas, ao mesmo tempo, eles querem que bata a meta. Espera aí, cara, você não tem as duas coisas. Se é ambicioso, por definição, eu não vou bater sempre. Né? Então, assim, a gente tem que ter, primeiro, uma grande mudança de mindset, que é essa coisa do... Cara, não é porque você não está batendo que você está... Que foi um erro de execução. Né? As pessoas geralmente associam não bater a meta com executei errado. Não é verdade. Pode ser que eu só tracei uma meta muito ambiciosa. Né? Então, o primeiro problema é esse. Esse é só o primeiro problema. Tá? O primeiro problema é que eu incentivo as pessoas a negociarem meta menor. Eu lembro de uma vez que eu conversei com uma pessoa que era ex-executivo da Ambev, ele falava assim, a meta se bate na hora de negociar a meta, não durante um ano. Uau! É ali que você bate a meta. Veja, e essa cultura é o oposto da cultura de pensar grande. Claro. Tá? Mas mesmo no Google, hoje em dia, se você conversa com as pessoas, tem algumas pessoas que escrevem assim, cara, a gente começou a abandonar essa ideia de todo o OKR ser sempre muito ambicioso. Então, a maioria das empresas hoje, né, tem diferentes níveis de ambição. Você tem um mais aspiracional, esse aqui eu não sei se eu vou bater ou não, e aspiracional ele pode ser ou porque você botou uma coisa muito ambiciosa, ou porque, cara, eu nunca fiz mesmo, assim, eu não tenho nem a história. Imagina, um produto que eu estou lançando agora, eu não tenho baseline, eu não tenho nenhum histórico de dado, não sei. Então, eu estou botando aqui um target que é aspiracional, porque eu não sei mesmo, né? Vou ter que mexer. Então, essa coisa do aspiracional. Tá? Então, você tem o aspiracional e tem outro que assim, é um target normal que você está acostumado como meta normal. Assim, cara, isso aqui é meta normal igual meta de venda. Isso aqui não é aceitável não bater. Né? Então, assim, eu geralmente recomendo, assim, cara, se você setou uma coisa que é aspiracional intencionalmente, bota um Azinho do lado, assim, ó, isso aqui é aspiracional. Boa. Porque ou a gente está sendo muito ambicioso, ou não. Tá? Mas a primeira coisa é essa coisa eu quero criar uma cultura de pessoas que tentem, sonhem grande e pensem maior. Agora, deixa eu até perguntar, nesse ponto que você falou, então não precisa todo OKR ser aspiracional, ser o tal do moonshot, aquela coisa toda. Aí... Então, vamos lá. Uma das coisas de ter escrito nos primeiros materiais sobre OKR no mundo é que eu sou culpado por alguns termos ruins que a gente usa. Tá? Então, como não tinha nome para essa coisa qual é o mais ambicioso, né, eu peguei o termo que o Google usava, que era para projetos muito ambiciosos, que é moonshot, que é tentar ir para a Lua. Né? E o outro tipo eu chamei de roofshot, que é tentar ir para o teto do prédio. Né? Tá. Que é outro termo que o Google usa, assim, cara, vamos tentar fazer, em vez de tentar ir para a Lua direto, vamos fazer roof shots, que assim, primeiro, pequenas esticadas, entendeu? Só que você verá vários problemas. Né? Assim, primeiro, são termos muito ruins de usar. Aqui no Brasil, as pessoas chamam de rooftop, que não tem nada a ver. Várias pessoas chamam de rooftop. Eu já trabalhei com um cliente que trabalhou na NASA e falou assim, cara, você está de brincadeira que você vai dizer que isso aqui é ir para a Lua. Né? Assim, você não tem noção da dificuldade que é ir para a Lua. Você tá fazendo... Não. Aí, né?
E aí depois tem o termo aspiracional, que é um termo muito mais fácil, muito mais simples, né? Tem em português também, que é até o termo que o John Doerr, o próprio John Doerr, no livro do John Doerr, que não é um livro muito bom de OKR, ele fala de 2 tipos de OKR, o OKR aspiracional, né? Aspiracional. E a diferença é basicamente o target. É um target muito ambicioso ou não. A diferença do aspiracional ou não aspiracional é, no aspiracional, eu não sei se eu vou bater. Sim. No normal, né, é esperado bater 100%. Sim. Porque eu tenho um histórico, eu já sei medir, a métrica já é boa, já é consolidada, assim, cara, aqui bater menos de 100 tá meio errado. Né? Só que eu tenho um segundo caso, que quando eu estou trabalhando com um produto, é muito comum que as métricas atuais não cubram os problemas que a gente quer resolver. Tá? Então não adianta você pegar o KPI normal. Você precisa medir. Uma das coisas que você tem que fazer é botar mais instrumentação de dados, botar mais telemetria e medir mais coisas do que você mede hoje. Então você vai ter que criar métricas novas. Quando eu crio métrica nova, o que todo mundo descobre a métrica pode estar errada. O dado pode estar errado. Assim, muita experiência fazendo isso, tá? Se você não mediu regularmente, você dado para todo executivo tinha que aprender isso. Se é uma métrica que não é acompanhada regularmente, em primeiro lugar, o dado está errado, a base está suja. Porque não existe dado limpo sem ter trabalho. Entendeu? Ter dado de qualidade dá trabalho. Se você não mediu o dado regularmente, não confia, assim, o dado vai vir errado. E aí as pessoas vão descobrir, vão começar a medir. E aí tem duplicidade na base, o baseline estava errado, a métrica não é essa. Então, se eu boto isso no bônus das pessoas, eu engesso a empresa, porque eu não posso trocar a métrica depois. Tá? História real, trabalhando com um banco médio brasileiro. Tá? Tinha lá era uma tribo, né? Squad de squad. Eu trabalhando com a liderança da tribo, e eles tinham coisa demais. Né? E aí eu falei, pessoal, a gente precisa focar, precisamos fazer renúncias, vamos tirar assim, tem essas 4 iniciativas aqui, cara. Qual delas a gente vai derrubar? Poxa, não dá para derrubar nenhuma. Por quê? Porque a primeira está no bônus do João, a segunda está no bônus da Beatriz, a terceira está no... E agora... Então, cada pessoa tinha uma iniciativa no bônus. Então, a gente não conseguia ajustar baseado no que a gente aprendeu. Tudo no modelo de produto é baseado, né, em ciclo curto de feedback e aprender e mudar a rota. Né? Mas se eu boto no bônus da pessoa, eu não posso trocar a meta. Eu não posso trocar a métrica, eu não posso ajustar o meu key result. Né? E às vezes, assim, a coisa mais básica possível é assim, a métrica está certa, o dado está limpo, já consigo ter qualidade de dado, mas por algum motivo o baseline foi setado errado, alguém calculou errado, etc. Se você botou no bônus da pessoa, como é que você mexe depois? Não tem como. Então, qualquer pessoa que já acompanhou o OKR por um tempo, eu lembro que não acabei acontecer isso toda hora. Sempre tem problema com o dado ou a métrica. Né? Tem um processo de discovery da métrica, do como medir o problema. Ótimo. Então, métricas consolidadas, que eu já tenho histórico, que, cara, é uma coisa que a gente já mede há muito tempo, eu já sei como fazer, eu já vim trabalhando há muito tempo. Cara, se nesse caso você quiser botar atrelado no bônus, você vai ter o problema de menos ambição. Você vai ter o problema de menos ambição. Né? Não adianta você esperar meta ambiciosa, você está cobrando a pessoa por percentual. Mas você não vai engessar tanto. Talvez. Né? Mas qualquer produto novo, qualquer coisa que você está expandindo, e todas as empresas estão migrando do modelo de produto, tem esse problema de usar pouco dado. A maioria das empresas do mundo não é data-driven de verdade. Né? Então, elas têm que ter métricas novas, coletar dados novos. Isso é um processo de discovery. Existe discovery de métrica. Adorei esse termo, discovery de métrica. Tem discovery de métrica. Aprender mesmo, né? Aprender qual é o comportamento. Né? E tem discovery do problema que você está... Assim, da definição do problema, porque às vezes o problema que você definiu está errado. É muito comum você começar a trabalhar e a métrica está errada. Aí quando você... Opa, peraí, na verdade eu defini o problema de uma maneira errada. O problema não era esse. Exemplo real, quando eu trabalhei lembro, vários anos atrás com a LX. Né? Eles estavam lançando, na época, devia ser o marketplace de carros. Né? E aí tinha o Key Result, que era... Tinha o time que era de venda. Né? O Key Result era conseguir vender tantas coisas, anúncios de carros. Né? E aí chegamos no meio do trimestre, assim, a gente já bateu a meta. Só que a gente não está entregando a performance, porque os alunos não estão convertendo quando a gente queria. Então, o problema não é vender, o problema é entregar. Então, assim,
a gente teve que criar, cara, vamos fazer o OKR compartilhado entre o time de vendas e o time da plataforma de anúncio para melhorar a performance dos anúncios para carros, que não estava performando igual. A gente teve que, no meio do trimestre, juntar 2 times, mudar o OKR dos 2 e criar um OKR compartilhado. Por quê? Porque o problema estava errado. Então, discovery é contínuo. Não é assim, fiz a estratégia, parei, a estratégia está certa. E o produto não tem isso. É contínuo. Você pode voltar assim, opa, tenho que rever a estratégia aqui que estava errada. Né? Outro exemplo real. Estava trabalhando com empresas de serviços financeiros. E eles têm um time que atendia pequena e média empresa. Boteco, né? Coisa do tipo. E aí eles fizeram na hora de fazer o planejamento, fizeram a hipótese que, cara, depois agora da pandemia, a gente consegue fazer visita por Zoom, né? Visita remota, por vídeo. Né? Isso significa que eu não gasto tanto tempo no trânsito de São Paulo, né? Então botaram. E é uma premissa bastante razoável, né? Depois da pandemia, vamos fazer aqui visita. E aí fizeram uma estimativa, meta de vendas, tantos vendedores, vamos lá. No meio do trimestre, a gente acompanhando, cara, para essas empresas muito pequenininhas, o dono não quer fazer por vídeo, porque não tem tempo de entrar. Ele tem que fazer presencial, porque ele está lá cuidando da vendinha dele, está cuidando do trânsito dele. Ele não está no Zoom. Aí, significa que a gente, desse jeito a gente não vai bater a meta de venda. O pessoal, cara, tem que refazer a estratégia. Porque o target, a premissa, que é uma hipótese que parecia bastante razoável. Sim. Né, assim, né? Mas não funcionou. E aí tem a frase do Jeff Bezos que eu adoro, que é: não podemos lutar com a realidade. A realidade é uma campeã invicta. E isso serve para as nossas métricas, serve para a nossa estratégia, para o problema que a gente quer resolver. Então, se a gente engessar e botar no bônus, não vai funcionar. Né? Qual é a solução que a gente normalmente adota? Né, para vários casos. Você bota o gatilho, né, o target de bônus, numa coisa mais alto nível, que vai ser mais estável. Então, sei lá, quando eu trabalhei com a Endeavor anos atrás, você tinha os OKRs da Endeavor, né? E isso era o gatilho de todo mundo. E aí cada pessoa tinha assim, cara, são coisas de muito alto nível, né? E aí, esse time aqui contribui para esses key results aqui da Endeavor, que são coisas acordadas com o conselho, são coisas que eu tenho muito dado, é mais estável, é mais previsível. Já teve uma negociação de ambição com o conselho, então já teve uma puxada, né, para botar mais para cima. Né? E aí, isso que diz, você define o bônus das pessoas, entendeu? Aí, o resto, eu tenho uma avaliação comportamental, que aí faz por meritocracia e separa, né, o joio do trigo ali. Né? Então, assim, a maioria das empresas já faz algum tipo de 9-box, que é aquela avaliação onde você avalia a pessoa tanto por entrega quanto por valores ou comportamentos. A maioria das empresas já faz isso. Então, você faz um tipo de 9-box. Você pega olha, eu já tenho aqui um target, né? E eu consigo avaliar a contribuição da pessoa também de um jeito mais quali. Vai separar o joio do trigo. Né? E aí, uma coisa também importante nisso é não fazer o OKR individual. Jamais, pelo amor. Jamais fazer o OKR individual de produto. Imagina, eu tenho 4 engenheiros no time, cada um indo para um lado, mais o PM indo para o outro, o design indo para... Não. Né? O OKR é do time. Né? A explicação que eu sempre dou é: algumas pessoas jogam esporte individual. Tênis. Né? Aí, equipe de vendas. Recrutador. Eu trabalhei em recrutamento, trabalhar sozinho ali. Outras pessoas trabalham em times coletivos. Né? Então, essas pessoas, o time ganha o campeonato. Não adianta ser artilheiro do campeonato se você perder o campeonato. Né? Então, é do time. E em time de produto não tem também OKR funcional. Então, não é assim, a engenharia tem o OKR, o design tem o terceiro produto. Os líderes de produto, né, têm as suas ambições que eles querem mexer e juntos... Olha, cara, esse time aqui devia focar numa coisa de design, porque essa experiência, essa jornada está ruim. Preciso melhorar. Nessa aqui eu preciso melhorar uptime. Então, né? Então, assim, os líderes de cada função influenciam os OKRs de cada tribo, né? Participam da criação da estratégia de produto, que define os problemas que cada squad tem que resolver sob diferentes ângulos. Né? Assim, olha, essa aqui a jornada está muito ruim, cara. A gente tem que botar alguma coisa nesse produto aqui para melhorar a jornada. A experiência está muito ruim aqui. Aqui é o uptime, aqui é uma coisa de engenharia, não tem cobertura de teste. Pode ser, então assim. Então não é um OKR de engenharia que desce para os engenheiros, OKR de design desce para os designers. Não. Né? Assim, juntos criam a estratégia de produto, que aí
Isso aí, isso aí. Difícil OKR. Você sabe então, que individual, não. Para time de produto, não. Você sabe que lá na Lopes, né, por ser uma empresa inerentemente de vendas, o CEO lá me falava, poxa, não, mas eu queria ver alguma métrica individual de cada um, acompanhar talvez o OKR individual de cada um. E aí eu expliquei, olha, diferentemente de um time de vendas, né, um time de produto ele trabalha como time, né? A gente tem os squads ali, as tribos, enfim. E os OKRs são do time, né? E são, inclusive, não são nem por função, explicando exatamente isso, né? O que eu costumava explicar, eu gosto muito de usar a imagem mental de um time dentro de um barco remando, né? Se o time remar cada um para uma direção, a gente tem um time de produto que ele é multifuncional, né? Tem pessoas engenheiras, pessoas designers, pessoas de produto, dados, enfim. Mas se cada uma tiver remando numa direção, o barco não vai sair do lugar, né? Precisa todo mundo remar na mesma direção. Mas lá na Lopes também uma coisa muito boa que a gente fez exatamente nessa linha, a gente tinha os OKRs dos times, né? A gente tinha times organizados por quem busca imóvel, por quem está vendendo imóvel, por quem faz a intermediação ali, corretor, tinha OKRs para cada um desses times. Agora o bônus era dado através do PLR, que é esse mecanismo, né, que existe em muitas empresas, né, de participação de lucro e resultado. E o PLR ele era definido com questões que eram acordadas com o conselho, que era receita, margem, tão simples quanto isso. Se a gente atingiu essa receita, se a gente atingiu essa margem, vai ter tanto de bônus para cada um. Se atingiu esse outro patamar, vai ter tanto de bônus. E os OKRs, o que eu orientava os times a fazer fazer OKRs que estão de alguma forma, que podem de alguma forma influenciar esses números maiores que são os números da empresa. Acho que está faltando aí alguma coisa de meritocracia entre os times. Eu preciso conseguir avaliar os times e precisa conseguir avaliar as pessoas do time, mas não usando métrica. Isso, a gente fazia a avaliação das pessoas individualmente, o quanto que ela contribuiu para cada OKR acontecer, como é que né? Essa é a avaliação. Pode ser Ninebox, pode ser qualquer outro tipo de avaliação, mas é a avaliação de performance dos indivíduos, né? Das pessoas e das pessoas dentro dos times. Né? O que acontece é que tem muito gestor, e aí é outra mensagem, né, para os executivos, que quer terceirizar as conversas difíceis para métrica. Não pode. Assim, eu não quero ter conversa difícil com o meu time, então eu vou usar olha, você não bateu aqui, então eu não tenho que falar nada com você. Tá aqui. Não é assim que funciona. Você não pode terceirizar as conversas difíceis para métrica. Né? Se você perguntar para as pessoas sabem quem performa e quem não performa, isso é muito óbvio. Você sabe o gestor que é bom, o gestor que é ruim. Você sabe o time que é bom, o time que é ruim. Assim, todo mundo sabe. E se você cria uma cultura forte, você já deve ter visto isso várias vezes, quando você pega uma pessoa ruim e bota dentro de um time, o time quer expelir aquela pessoa. Sim, total. Assim, uma das métricas que a gente usava, que eu já usei com alguns clientes meus, assim, para medir engenheiro novo, assim, medir a qualidade do recrutamento, é a opinião dos pares depois de 2 semanas. Porque 2 semanas você não virou amigo da pessoa ainda. Entendeu? Então, assim, mas se você criar uma cultura de cara, assim, aqui você pode fazer, cara, essa pessoa é ruim, não quero no meu time. Os engenheiros querem expelir a pessoa, porque depois eu vou ter que cobrir bug que essa pessoa vai criar na base aqui, eu vou ter que resolver. Né? E qualquer pessoa, assim, não quero trabalhar com gente boa, quer trabalhar com gente boa. É isso aí. Então você cria uma cultura e pergunta para as pessoas, quem são as pessoas realmente boas aqui dentro? Aí você vai tirando. Então, assim, é não terceirizar gestão para métrica. Né? Até para a gente fechar, falando o tema de nuance, 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Tá? A maioria das empresas usa muito menos dados e métrica do que deveria. E, ao mesmo tempo, métrica não é a única ferramenta que você tem como gestor. Isso. As 2 coisas são verdades ao mesmo tempo. Você deveria usar mais métrica e mais dados do que você usa hoje. Todos os executivos vão fazer isso. E métrica não é a única ferramenta que você tem. É isso aí. Você deveria se usar coisa qualitativa, sim, perguntar para as pessoas e cobrando as pessoas e criar uma cultura de olha, pessoas, aqui a gente tem barra alta, a gente não aceita baixa performance, e a gente dá feedback e lida com isso. Então, assim, não muita gente tem a preguiça de ter essas conversas, porque é conversa difícil. Porque e métrica tende a robotizar demais, né? E o trabalho é um trabalho humano, né? O trabalho de time é um trabalho humano. Tem uma frase
Eu acho que eu já ouvi até o Mate falando disso uma vez, mas tem uma frase que é super comum em inglês, né? As contratam As, B contratam Cs, né? Você quer ter um time de alta performance, é só contratar gente de alta performance. E esse time de alta performance vai, né, como você mesmo... Eu já vi isso acontecer algumas vezes, vai expelir a pessoa que não está funcionando ali dentro do time. Tem uma... Para a gente fechar falando sobre isso, tem uma frase do Vinod Khosla, que foi fundador da Sun Microsystems, hoje em dia é investidor, né? E ele fala assim, cara, selecionar bem na entrevista é muito difícil. A pessoa requer muito tempo, mas todo mundo sabe que você contratou errado. É muito fácil de você ver, depois que você contratou errado. Então, assim, conseguir desligar a pessoa que você contratou errado é mais importante até do que o outro, porque assim, todo mundo consegue ver que você contratou errado. É muito fácil de ver. Você não age. Conseguir prever se o cara é bom é muito mais difícil. Entendeu? E o famoso período de experiência que existe na CLT aqui no Brasil deveria ser mais utilizado, porque serve exatamente para isso. É o test drive, né? O trial ali para ver se a combinação faz sentido. Então, assim, a resposta sobre OKR e remuneração é que tem mais nuance do que parece. Né? Temos que parar e pensar, não adianta querer usar, né, uma abordagem preto e branco, não vai funcionar, mas dá para fazer e dá para tocar e entender as diferentes situações e contextos. O ideal é usar quando tem algum histórico e quando você não está querendo ser usado, né, pelo que eu entendi. O ideal é, se você tem uma coisa que é muito previsível, e que eu disse assim, aqui eu não quero ambição e eu não vou precisar mudar. Tem poucos casos, né? Em produto tem poucos casos. Né? Então tem outras maneiras de você atrelar resultado e criar também meritocracia sem usar atrelar tão rapidamente. Tão diretamente. Meritocracia pode ser no nível indireto. Pode ser no nível individual, né? Entender como que aquela pessoa contribui para os atingimentos dos OKRs, e você pode atrelar métricas de mais alto nível. Uma métrica de uma business unit, assim, e essas métricas são mais estáveis, são métricas que são negociadas normalmente com um conselho, então tem menos, né, essa coisa do ficar chorando ambição. Né? Então, tem casos onde você pode conectar e ainda assim você consegue criar a meritocracia. Sim, boa. Bom, acho que com isso a gente cobriu bem aqui, fechamos bem aí o tema fechamos bem. De bônus e OKR. Então, acho que é isso por hoje. Fique ligado no próximo episódio. A gente ainda está pensando qual vai ser a próxima buzzword que a gente vai conversar. Se você tiver alguma sugestão, manda aí para a gente. E é isso. Até mais. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau.